Estamos de volta com o segundo bloco do CNN Arena. Vamos agora a uma informação que acaba de chegar. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprova a cassação do deputado federal Glauber Braga, do PSOL. Vale lembrar que no ano passado o Conselho de Ética abriu uma investigação contra o parlamentar que havia expulsado e havia chutado um integrante do MBL. Portanto, essa votação terminou agora há pouco, né, no Conselho de Ética. A votação foi pela cassação do mandato e agora a matéria segue para o plenário da Câmara dos Deputados. Eu vou repercutir esse assunto aqui com os meus colegas de bancada, com a Juliana e também com o Vitor. Juliana, o caso aconteceu no ano passado, foi de grande repercussão, né? E vale lembrar que o relator do caso é o deputado Paulo Magalhães, do PSD da Bahia. Agora o caso segue para o plenário. Então, Leandro, quem precisa colocar em plenário é o presidente da Câmara. Cabe ao presidente da Câmara agendar, colocar isso na pauta, assim como ocorreu, por exemplo, com Chiquinho Brazão. Ele também teve ali um requerimento de cassação aprovado pelo Conselho de Ética, mas a agenda acaba ficando nas mãos do presidente da casa. No caso de Chiquinho Brazão, isso nunca aconteceu. Tem uma defesa sendo feita agora, claro, para que isso não seja agendado, essa votação não aconteça no plenário da Câmara dos Deputados. Uma defesa feita pelo PSOL, que é o partido de Glauber Braga. E agora há pouco, a líder do partido na Câmara dos Deputados, que é a deputada Talíria Petroni, ela encaminhou uma carta aberta aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e também a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministra Carmen Lúcia. E essa é uma carta que pede que seja defendida, segundo o PSOL, as instituições, que ele não tenha esse mandato cassado. E tem o entendimento do PSOL de que há ali um desenho sendo feito num movimento muito próximo ao ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que tem uma desavença ou teria uma desavença no entendimento do PSOL com Glauber Braga e por isso ele estaria sendo retaliado por, inclusive, um relator que é próximo de Arthur Lira. Então, tem esse movimento colocado nessa carta num pedido de que instituições superiores, né, o judiciário em si, olhe para a situação do deputado federal. A gente lembra, há um relatório foi aprovado no Conselho de Ética, isso precisa ser analisado pelo plenário da Câmara dos Deputados e entrar na agenda, entrar na pauta. Quem define? Presidente da Câmara dos Deputados. Não há data ainda para que isso aconteça. No caso de Chiquinho Brazão, se eu não me engano, Leandro, a gente tem mais de um ano de espera. Na verdade, um pouco, não fez um ano ainda. Mas o relatório foi aprovado pelo Conselho de Ética pela cassação de Chiquinho Brazão em setembro do ano passado. Até hoje não entrou na pauta do plenário. Então, é um processo que demora e não tem um prazo definido para que isso aconteça. Enquanto isso, o pessoal vai se debruçar sobre essa defesa do deputado Glauber Braga. E outro ponto importante que a gente também trouxe de apuração por aqui. O pessoal tem visto essa possível cassação, se de fato ela for aprovada no plenário da Câmara, como também uma medida para equilibrar ali esquerda e direita, né? A esquerda e a direita no Congresso Nacional, porque de um lado tem Chiquinho Brazão, da oposição, com um mandato que pode ser cassado por conta da investigação sobre a morte de Marielle Franco, e do outro lado, Glauber Braga. E eles afirmam, olha, não dá para comparar essas duas coisas, então essas cassações ocorrerem da mesma forma, num mesmo período, seria, inclusive, muito problemático para a política, para o Congresso Nacional em si. Agora é ver como é que isso vai deslanchar e como é que vai ficar a situação do deputado federal, que a gente lembra, durante ali uma discussão, um debate numa comissão específica, debateu com o integrante do MBL, Kim Kataguiri, que é deputado federal, também estava ali no meio da confusão e houve uma agressão do deputado contra esse integrante do movimento. Um chute, né? Num integrante do movimento Brasil Livre. Olha, durante a votação houve muita confusão hoje no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados em Brasília. Vamos acompanhar um trecho.
Azul quer acrescentar? Só um ponto importantíssimo. Pedro Teixeira, que me lembrou aqui, nosso repórter em Brasília, que o deputado Glauber Braga pode, inclusive, recorrer desse parecer aprovado no Conselho de Ética. Ele pode fazer isso na Comissão de Constituição e Justiça. Então, tem ainda um trâmite. Se, no caso, ele recorrer, isso precisa ser analisado também pela CCJ, como aconteceu com o Chiquinho Brazão. É isso. Vitor Irajá, e o deputado afirmou que vai fazer uma greve de fome e vai permanecer no plenário do Conselho de Ética, né? Glauber Braga sempre foi conhecido, inclusive, como um deputado bastante combativo, né, Leandro? Houve aquela manifestação ainda no impeachment, na votação do impeachment da ex-presidente Dilma, em que ele xinga o ex-deputado, o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Enfim, ele tem, na verdade, uma atuação bastante combativa e, na verdade, o que a gente vai observar agora vai ser a capacidade do PSOL de costurar um acordo importante ali pela manutenção de um quadro na Câmara dos Deputados. Vale o destaque que o PSOL tem apenas 13 deputados e, ao lado do Novo, normalmente comportam-se ali como partidos à margem das articulações políticas tradicionais. Agora, tem um deputado do próprio PSOL, né, envolvido em um processo de cassação que agora passa pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. E, a partir dessa espetacularização da política, Glauber Braga tenta criar um fato político significativo que, na verdade, alimenta bastante os próprios quadros, a própria militância do PSOL. A gente acompanha essas imagens. O PSOL tem uma capacidade de mobilização social e de militância mais significativa, por exemplo, do que uma articulação feita na realpolitik, na política de dia a dia. Portanto, o grande desafio vai ser conciliar agora essas duas questões, tanto a militância aguerrida, apoiando o Glauber Braga, isso deve acontecer principalmente nas redes sociais, quanto uma capacidade desses membros, tanto os 13 deputados do PSOL, quanto um deputado da rede, né, que contemplam a federação, exatamente para tentar costurar pela permanência de Glauber Braga na Câmara dos Deputados. Ok, então, para destacar aqui, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados aprovou a cassação do deputado Glauber Braga. Cabe recurso na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, mas também depende do posicionamento do presidente da Casa, Hugo Mota, que decide se leva a discussão para o plenário da Casa. Juliana, um outro ponto que a gente destaca sobre toda essa questão foi uma repercussão muito grande desde o ano passado, né, na Câmara dos Deputados, que ainda esse assunto foi comentado pelo ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira. É isso, porque a gente lembra que toda aquela questão, por que a gente está falando sobre o pessoal dizer que tem a ver ali com a movimentação feita pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados? Porque foi Glauber Braga quem, levando essa discussão para além ali do que aconteceu, da confusão e da agressão, foi Glauber Braga quem encampou algumas denúncias envolvendo emendas parlamentares que acabaram trazendo ali à tona um grande debate no Congresso Nacional. Então, o que ele afirma, lembrando, essa é a defesa do PSOL e do deputado federal nesse momento, é que estaria sendo vítima de retaliação, por isso a agressão que houve de fato foi levada para o Conselho de Ética e aprovada. Mas, como bem trouxe o Leandro, tem todo um trâmite que é feito. Primeiro que os requerimentos apresentados do Conselho de Ética levam um tempo, não tem um prazo definido para ocorrerem. Agora, o processo precisa ser levado para a CCJ, em caso de recurso, e para o plenário da Câmara, se assim decidir o presidente da Câmara. Vamos acompanhar agora o Glauber Braga, o deputado federal, fala neste momento. Vamos acompanhar. E a partir de hoje, já desde de manhã, eu então permaneço aqui, mas para além disso, tomei a decisão também de já estou em jejum e vou continuar assim até o desfecho desse processo, até a deliberação final dessa história. Nós não vamos diminuir nenhum prazo nosso, nós vamos utilizar o prazo que tem na CCJ, se for necessário eu vou lá fazer defesa, vamos fazer o recurso também que for necessário para além disso, para além do espaço institucional da Câmara, e vamos enfrentar o que vier também no plenário. Eu só tenho a agradecer as pessoas que se deslocaram das mais variadas regiões, as pessoas que estão fora, inclusive aqui do espaço da Câmara,